Vamos falar então de VNL, vamos falar de vôlei brasileiro, porque se por um lado a seleção masculina fez vergonha e foi eliminada já na fase de classificação da VNL, gente, vexatório, realmente foi algo assim, foi um vexame da seleção brasileira masculina não ter se classificado para a fase de mata da VNL. Por outro lado, a seleção feminina chega em mais uma semifinal. Sofreu um pouco, é bem verdade, não foi uma partida fácil necessariamente para o Brasil, mas a seleção brasileira bateu o Japão por 3-1 hoje pela manhã lá em Macau, na China, e assim avança para a semifinal do torneio. O Brasil perdeu o primeiro set por 26-24, depois venceu as 3 parciais seguintes por 25-22, 25-16 e 25-20. Vou falar para vocês que o jogo estava muito enroscado e o Brasil não estava jogando bem até o segundo set. Até o segundo set o jogo estava bem enroscado. O Japão venceu o primeiro, o segundo set estava ali bem equilibrado, o Japão em um certo momento na frente, não com uma vantagem muito grande. Depois o Brasil tomou a frente do placar e aí deslanchou para conseguir a vitória. Se complicou um pouquinho ali no quarto set, teve um determinado momento que o Japão abriu uma grande vantagem também, de 4 ou 5 pontos, mas o Brasil rapidamente voltou para o jogo, conseguiu igualar, virou a partida, né, virou a parcial e fechou em 25-20 esse quarto set. Uma grande vitória da seleção brasileira, que assim avança e vai pegar a Itália na semifinal. Vamos trazer aqui um pouco dos números do jogo, né? O Brasil teve 6 aces, 6 pontos de serviço contra 5 do Japão. Os pontos de ataque, 63 do Brasil, 56 da seleção japonesa. E o bloqueio, mais uma vez, fazendo a diferença a favor do Brasil. 15 pontos de bloqueio da seleção brasileira, 8 pontos de bloqueio da seleção japonesa, o bloqueio brasileiro fazendo mais uma vez um grande jogo, né? Conseguindo ser um fator decisivo na partida. E para finalizar, os pontos em erros do adversário, o Brasil cedeu 15 pontos para o Japão cedeu 15 pontos para o Brasil, e assim a seleção brasileira conquistou a sua vitória diante do Japão. Uma vitória importante para o Brasil, que agora enfrenta a Itália na semifinal. A Itália que passou pela seleção da Holanda 3-0 com muita tranquilidade. As maiores pontuadoras do jogo. A Ana Cristina anotou 30 pontos no jogo. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, porque tá... É isso mesmo. Foram 30 pontos da Ana Cristina, 24 pontos da Julia Bergman na partida. 30 pontos da Ana Cristina e 24 da Julia Bergman foram as maiores pontuadoras do Brasil. E pelo lado do Japão, a Wada com 19 e a Ishikawa com 15 foram as maiores pontuadoras. A seleção japonesa é uma seleção chata, uma seleção que a gente fala jogueira, que não deixa a bola cair. É uma seleção chata de enfrentar, uma seleção difícil, e o Brasil conseguiu uma vitória importante, uma vitória contundente diante das japonesas. Agora, o próximo confronto acontece no sábado, ainda não tem um horário marcado para o jogo entre Brasil e Itália, e ainda teremos a definição das outras equipes nas quartas de final, né? Para você ter ideia quais são os próximos jogos, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser 5 da manhã? Acho que é 5 da manhã, isso mesmo. A Turquia enfrenta o Canadá amanhã, às 5 da manhã, e às 8h30 da manhã, os Estados Unidos jogam contra o time da China, né? Jogam contra o time da casa. Então teremos esses confrontos aí na fase de quartas de final. A China que fez uma primeira fase bem ruim, mas levou com a barriga porque já estava com a vaga garantida para esse mata, né? Agora é a hora do vamos ver. Só que vai enfrentar os Estados Unidos, né? Então não é fácil o embate. A seleção norte-americana foi a líder da primeira fase, né? Da fase de classificação. Então, Turquia e Canadá se enfrentam. Quem passar desse confronto, sendo bem sincero, perde para quem passar do confronto entre Estados Unidos e China. Eu acho que Estados Unidos e China já é uma semifinal meio que antecipada. A Turquia tem uma seleção forte também, pode até fazer frente, mas eu acho que quem passar de Estados Unidos e China estará na final da VNL. E Brasil e Itália, assim, a seleção italiana é uma seleção forte, é uma seleção que poupou as suas jogadoras na primeira fase da VNL, descansou de uma certa forma o seu time,
e vem com a cavalaria agora para essa fase de mata, vem com a cavalaria agora para o mata-mata do torneio. E já estreou bem contra a Holanda, fazendo um 3-0. Vai ser um grande jogo, a gente aguarda aqui a definição por conta da organização da VNL para saber exatamente o horário dessa partida entre Brasil e Itália, jogo válido pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei.